E no nosso momento de reflexão hoje, no programa Show da Manhã, 8 de agosto de 2025, sexta-feira, é o seguinte tema: a casa das janelas abertas. Meu povo, sabe aquelas histórias que nos acordam por dentro? Que fazem a gente parar e pensar na forma como estamos vivendo? Então escuta só essa. Era uma vez uma senhora chamada Dona Laura, viúva com os seus 70 anos, 70 e poucos anos, morava sozinha numa casa simples, numa cidadezinha no interior. A casa dela era conhecida por uma coisa especial. Todas as janelas estavam sempre abertas, mesmo em dias de chuva, de vento e de frio. As janelas estavam lá, escancaradas para o mundo. Os vizinhos até comentavam: essa Dona Laura é doida. Vai entrar bicho, poeira, ladrão. Mas ela só sorria, um sorriso calmo, como quem sabe de algo que os outros ainda não entenderam. Um dia, uma jovem chamada Clara, recém-chegada no bairro, decidiu perguntar: Dona Laura, por que a senhora deixa tudo aberto assim? E olha o que ela respondeu, minha gente. Ah, minha filha, é que durante muitos anos da minha vida eu vivi fechada por dentro, com medo de ser ferida, de confiar, de amar de novo. Fechei o coração, fechei a casa, fechei até meu sorriso. E sabe o que aconteceu? A vida passou e quase levou minha alegria embora. Fez uma pausa, olhou para a janela e disse: hoje eu deixo tudo aberto. A janela, o coração, a alma. Porque aprendi que quem vive se escondendo acaba perdendo o melhor da vida. Prefiro que entre vento, poeira, barulho, do que viver trancada de novo. Olha só, meu povo, que lição, hein? Quantas vezes a gente já fez igual a Dona Laura, né? Como ela fazia antes. Quantas vezes a gente já não se fechou, já se trancou, já se guardou com medo de alguém nos machucar, com medo do que vão pensar ao nosso respeito. Já guardou muitas mágoas. A gente às vezes engole muita palavra, esconde sentimentos, né? Esse texto, na verdade, é um simbolismo. Está simbolizando essa casa, né, com todas as janelas abertas, a sua casa, a você, referindo-se ao seu eu. É uma metáfora, na verdade. Então, a casa de Dona Laura, ela vivia com as janelas abertas. Todo mundo achava aquilo muito estranho, né? Toda hora aquelas janelas estavam abertas. Ela não tinha medo de ladrão entrar. Ela não tinha medo de poeira, de sujar a casa dela. E todo mundo achava que ela era doida, né? Os vizinhos comentavam: essa Dona Laura é doida. Mas Dona Laura já havia perdido muito. Já havia se escondido os seus sentimentos por muitos anos. E a vida, ela vai ficando cinza, ela vai ficando pesada. E a gente nem percebe que é porque estamos com tudo trancado aqui dentro. É aquele peso que você carrega que não é necessário. Aquela mágoa que você tem há muitos anos de alguém que te fez mal. Aquele sentimento de que você não vai conseguir, aquele sentimento de que você não é merecedor do que está acontecendo na sua vida, ou até mesmo aquele sentimento de algo que você fez, que até hoje você não consegue se perdoar. E tem gente que, para não sofrer mais, ela se protege demais. Né? Tem pessoas que hoje em dia ela não se dá mais o privilégio de estar em um relacionamento,
pelo simples fato de ter tido relacionamentos anteriores que foram fracassados, que colocaram ela para baixo, colocaram ele para baixo, né? Feriram os seus sentimentos, menosprezaram o amor que estava sendo depositado naquele relacionamento, e hoje ela não consegue mais abrir a porta do seu coração para amar novamente, para beijar o seu amado, sentir aquele suorzinho frio nas mãos, aquele coração acelerado quando você vê o seu amor. Tem muitas pessoas que hoje elas se protegem demais por esse simples fato de não conseguir mais abrir a confiança para alguém. Se proteger demais também dói, tá? Se proteger demais dói muito. Você carrega um peso além do que você está sentindo de outras pessoas, né? O que outros estão pensando ao seu respeito. Porque junto com a tristeza, a gente também acaba bloqueando a alegria. A gente também acaba bloqueando a esperança. A gente acaba bloqueando o que está por vir de novo na sua vida, na nossa vida. Então essa proteção, muitas das vezes, ela é boa, né? Porque a gente desfoca, tira um pouco aquele sentimento, aquele olhar de pureza em tudo. Tem pessoas que ela vê tudo para ela é bom, né? Mas a gente tem que ter essa proteção a respeito dos nossos sentimentos. Mas se proteger demais pode ser muito ruim para você. Pode trazer muita tristeza. Você não vai ter o prazer de viver o que Deus tem preparado para você. Você vai estar bloqueando as alegrias, né? Também a esperança de algo novo, de algo bom. Você não vai estar vivendo. Você vai estar se protegendo, sempre com o pé atrás, sempre com medo do que podem fazer a seu respeito, do quanto podem magoá-lo. Então, Dona Laura, ela passou por isso, né? Dona Laura, ela sofreu. O texto relata que ela estava com os seus 70 e poucos anos. Então, olha a experiência dessa mulher. A gente não está falando de uma jovem de 20 anos, de 18 anos, que está começando a entender a vida. A gente está falando de uma senhora viúva, né, sozinha, com seus 70 e poucos anos, morando numa casa simples, numa cidade do interior, que a gente sabe como é que é o interior, a gente mora no interior, a gente sabe como é que é, né, o clima, a atmosfera. Mas a casa dela era conhecida como uma casa especial, por esse simples motivo das janelas estarem sempre abertas. Das janelas estar sempre abertas. Não se referindo, esse texto não é sobre a casa física, mas sobre você. Quantas vezes você tem perdido a oportunidade? Quantas vezes você tem trancado o seu coração, às vezes até para a palavra de Deus, porque aconteceu algo na congregação, algo que magoou você, e você até a porta do seu coração tem trancado para Deus. E sabe qual é o recado dessa história? Para você que está ouvindo hoje, não tenha medo. Não tenha medo de deixar as janelas da sua alma aberta. Não tenha medo de amar. Não tenha medo de viver. Não tenha medo nem receio do que os outros vão pensar de você. A gente, nesse mundo, a gente vai passar por momentos bons e momentos ruins. Vai acontecer de sentimentos ruins também bater na porta do seu coração. A tristeza pode bater, a amargura, a decepção, tudo isso pode bater na porta do seu coração, nas janelas da sua alma. Mas também baterá alegria. Na janela da sua alma haverá esperança. Coisas novas podem chegar quando você abre a janela do seu coração, as janelas da sua alma.
Então deixe o amor entrar, permita-se amar de novo, permita-se ser amado. Não é porque seu relacionamento não deu certo ao longo dessa vida toda que você não tem direito de amar, que você não tem direito de ser amado. Ao contrário, permita-se, deixe o amor entrar, deixe o perdão acontecer, deixe as oportunidades passarem por você, deixe Deus soprar novidades aí dentro do seu coração. E olha, se vier um vento forte, feche só um pouquinho, mas não se tranque não. Se vier a tempestade, feche só um tantinho, mas não tranque tudo não. Nunca tranque por completo. Não tranque, porque viver é isso, é sentir, é se permitir. Então, se você está passando por momentos difíceis, se está passando por algo que tem perturbado você, se você está com mágoa, ressentimento, se você está com a autoestima baixa, se você não se enxerga mais como mulher, não se enxerga mais como homem, não se enxerga mais como mãe, se dentro do seu coração há algo que tem trancado essas janelas, aproveita hoje. Aproveita e abre as janelas. Deixa o sol entrar. Deixa o sol aquecer o mofo que está dentro desse quarto, né? Dessa casa. Deixa o sol brilhar. Abra as janelas. Permita viver. Permita sentir. Mas nunca tranque por completo. Porque se você se trancar por completo, você vai perder experiências. Você vai perder evolução. E que hoje você possa abrir uma janelinha aí dentro de você. Nem que seja só um pouquinho, mas abra hoje. Se precisar chorar, chore. Se precisar pedir perdão, peça. Deixe a luz entrar. Deixe o carinho chegar. Deixe Deus te visitar hoje. E se essa história falou com você, me conta. Me conta, manda mensagem para cá. Porque a janela do coração é o tema de hoje. A casa das janelas abertas. Essa casa das janelas abertas pode ser você, que está com a casa toda fechada, que nunca mais deixou o sol brilhar. Então eu deixo essa reflexão para você hoje, 8 de agosto de 2025. Permita-se. Abra as janelas da sua alma e deixe que a luz entre e que Deus possa fazer, realizar coisas novas na sua vida.